Bem, queria agradecer essa oportunidade de participar aqui. Estava brincando com os colegas, né, que de manhã teve a tese e a antítese, e agora nós vamos fazer a síntese, né? A área de comunicação, humanidades, né, finalmente veio para trazer aquela capacidade, né, de fazer sínteses, né, ou de semear de vez a controvérsia, né? Mas, enfim, o tempo é muito curto, eu tenho que ser rápido, adoraria ficar horas falando sobre esse assunto, e também não vou perder a oportunidade de falar um pouco, mas muito rapidamente, das questões epistemológicas e filosóficas envolvidas nesse debate, não apenas sobre a droga, sobre o aspecto, vamos dizer, clínico, ou químico, ou físico-químico dos efeitos sobre o corpo, mas a questão mais ampla, né, que é, sem dúvida, poderia generalizar, né, a relação entre eros e psique, e tem tantas imagens, tantas abordagens ao longo da história da cultura, né, que é importante ter em conta. Nós somos brasileiros, então a gente é fruto do açúcar, né, do café, do álcool. Então, quer dizer, a nossa relação, né, tabaco, a nossa relação com essas indústrias, ela é uma relação que vem já desde a Casa Grande, né, desde os primórdios da Constituição desse país. É importante não perder de vista essa perspectiva histórica. Mas, filosoficamente, eu tenho estudado cada vez mais um autor que é uma redescoberta recente mesmo nesses ambientes de discussão de filosofia, epistemologia, que é o Simondon, Gilbert Simondon. E, para resumir, como eu vejo a obra dele, eu diria que não há vida sem imagem. E eu acho que essa questão da relação entre vida, especialmente vida dos seres humanos, e a construção de imagens e do imaginário, ela é uma chave, inclusive, para reaproximar as ciências chamadas ciências duras das ciências tidas como mais soft, ou as humanidades, e mesmo dentro do estudo da mente, também as várias vertentes que tem aí, né? Claro que ninguém precisa virar simondoniano, mas eu acho que realmente trazer de volta para o debate sobre ciência a dimensão da vida humana e o que significa produzir valor na nossa sociedade, que é algo que necessariamente passa pelas nossas competências para fazer imagens, né, imaginar, né, e cada vez mais isso também é uma pressão competitiva no capitalismo contemporâneo, que todo mundo tem que ser o quê? Criativo, inovador, disruptivo. Então nós vivemos uma época em que o elogio da disrupção, da inovação, da mudança, da criatividade parece valer por si mesmo, seja qual for o propósito. É muito parecido com a pulsão de acumular. Seja criativo, seja empreendedor, né? Faça você mesmo. Outro dia eu vi um cartaz de uma instituição financeira: estamos selecionando jovens capazes de pensar as soluções para problemas que ainda não foram identificados. Já para entender a chamada, falei, puxa, eu gostaria de ser estagiário desse banco, vou mandar o currículo, né? Vocês nem sabem qual é o problema, já estão procurando alguém capaz de solucionar, ou de ver onde é que está a informação capaz de solucionar aquilo, de tal forma que a gente ganha se a imaginação vier mais próxima da nossa discussão sobre a relação entre ciência, consciência e sociedade. Mas, dito isso, meio que uma declaração de princípios aqui, uma recomendação de leitura desse autor tão fascinante, eu dei esse título aqui: A Fumaça na Nuvem, Maconha, Internet e Games. E claro que a referência aqui é a nuvem digital, que justamente cria essa época, que um outro autor francês, aliás, que segue essa herança do Simondon, né, que é o Lyotard, né, e outros autores, têm falado que a gente vive uma época sem época, ou seja, a gente não tem propósito, a gente tem mecanismos que se validam e referenciam no sentido de uma eficiência, de uma eficácia, de uma criatividade, mas essa pressão ela é transversal e eu acho que precisa ser trazida também para o contexto do que é saúde, saber como que nós estamos aparelhados para enfrentar essa pressão, inclusive criativa.
Mônica já citou aqui, né, que os jovens falam, eu preciso ser criativo, eu preciso ser criativo. E realmente o álcool, as drogas, tal, por estimularem também essas fantasias, a imaginação, dá a impressão que você vai ser mais criativo se você, de alguma maneira, alterar o seu estado de consciência. Então, é a questão da imaginação que está colocada e que, para o jovem, é evidente, para a criança é fundamental, e assim vai, até que a gente entra na faculdade e deixa definitivamente de ser criativo, né? Mas uma área que eu tenho pesquisado já há muitos anos, e aqui eu vou avançar um pouquinho nas transparências, é justamente essa do digital, né? Da internet, das redes sociais. Aqui mesmo no Instituto de Estudos Avançados, já lá se vão 21 anos, a gente criou um projeto a partir de um concurso chamado Cidade do Conhecimento, cujo foco era entender os impactos da internet na sociedade contemporânea em várias áreas, e ao longo dos anos fizemos aí muitos projetos e gradualmente, como a minha base é em economia, eu fiquei muito interessado em entender justamente como que se produz valor, né? Contrariamente às teorias tradicionais da economia e da economia política, parece que o valor na nossa sociedade é algo mais nebuloso, em todos os sentidos da palavra. Não é o trabalho que gera o valor, não é se a coisa é útil ou não, mas é uma série de atributos que dizem respeito, de novo, à nossa fantasia, né? Parece que ser consumidor hoje, várias teorias, alguém falou de marketing também, hoje marketing de guerrilha, de manhã e tudo, realmente há técnicas extraordinárias para desenvolver esse engajamento, essa fidelização. Não vou falar em vício ainda, mas é evidente que o próximo passo é viciar o usuário, né, da rede, do blog, etc., viciar numa certa capacidade técnica de gerar um fluxo que, em última análise, domestica a imaginação, simulando que a está estimulando. É um jogo entre fazer a pessoa acreditar que ela realmente é mais criativa e, na verdade, aprisioná-la num mecanismo de marketing cuja lógica continua sendo a da acumulação, da geração desse valor, que não será distribuído, como nós sabemos, de forma automaticamente justa. Então, eu chamo a atenção que esse fenômeno da nuvem, da relação que nós estabelecemos com a realidade, dependendo da imaginação, nós estamos terceirizando a nossa imaginação. Isso é um dado estrutural da sociedade. E, claro, né, qualquer pessoa que é artista, ou é criativo, ou é cientista, sabe que é 99% de suor e 1%, né, de inspiração. Então, não adianta, quer dizer, sem trabalho, num sentido bem fundamental, também não há criatividade. Mas nós vivemos num ambiente de pressão contínua por uma criatividade imaginária que não diz nada sobre os valores, os propósitos, mas apenas sobre uma performance, sobre a nossa capacidade de performar, inventando alguma coisa nova, venha de onde vier. Isso vai longe, é profundo, também não dá para avançar muito aqui. Mas já está na rede, né? Toda essa terceirização do imaginário, do prazer, né? Já está na rede, está no Facebook, está no Google, é possível pesquisar. Quer dizer, eu acho que claramente essa realidade digital demanda um novo olhar sobre as questões em várias áreas, em especial sobre a saúde. Desde o tempo que o indivíduo fica sentado na frente de uma tela, ou sentado ou não, caminhando, olhando para um celular, são afetos que atingem o corpo de cada um cada vez mais. O olhar, com certeza, meu amigo aqui, colega da ECA, Eugênio, vai falar também sobre isso, que nós temos, nos últimos anos, sempre conversado muito sobre isso, né? Essa captura do olhar, essa captura da atenção, essa máquina de domesticação das fantasias. E a rede social e a internet tem esse aspecto peculiar, porque além de ser uma solução para a socialização, a própria, digamos assim, o esquema operacional da internet é esse do estímulo-resposta muito rápido. Basta ver vamos dizer, o conceito e a dinâmica de um Facebook, que faz sucesso, possivelmente porque está manipulando, operando, né, uma lógica na relação de cada indivíduo com o seu desejo e com as imagens que ele é capaz de produzir sobre si mesmo e sobre o mundo, manipulando isso usando técnicas de uma eficiência extraordinária. Porque, e é o que a gente vai ver cada vez mais na literatura, é essa aproximação dos vícios, né,
chamados vícios, né? Esse consumo que parece que nos dessubjetiviza, quando dá a maior ilusão de que você está sendo você mesmo, né? Tudo isso aproxima muito a lógica, a trama, o mecanismo operacional de uma internet do que é uma dependência química. Essa dependência digital, ela é muito importante. Aqui, depois acho que vai ser compartilhado, né, todo o conjunto aí de PowerPoints, etc. Tem vários links e orientações. Eu queria ir mais para o lado prático, como enfrentar isso, a partir do momento que a gente, nos projetos da Cidade do Conhecimento, começou a também olhar criticamente a internet, né, pelo lado de que valor se gera aí, como é operado, do marketing, as finanças e startups e tudo mais. E claramente, há uns 7, 8 anos, um evento, um fenômeno começou a se destacar, que é o dos games. E aí, realmente, quem vai estudar os games vê ainda com mais precisão o design da interface, que já é calculado numa lógica de atenção que é de tempos curtos, respostas rápidas e uma aceleração de um tempo, mas que é um tempo que gira em falso, né? Literalmente um passatempo, né? E os games, então, se tornaram um objeto importante da nossa pesquisa. Aqui, só para, rapidamente, porque nós temos pouco tempo, né, mas realmente tem muita bibliografia já avançando nessa questão do addiction, né, da adição a jogar e a estar na internet, e a estar nas redes sociais. O que nós começamos a fazer nos últimos anos, então, indo já para a parte prática e para concluir, trabalhar com games. Mas não quaisquer games, e sim games que têm um impacto comportamental, que tem como proposta questionar e, de alguma maneira, induzir o jogador desse game a se questionar nas suas práticas, nas suas crenças, até nas suas ideologias. Também é outro tema que está aqui permeando, né? Então, aqui tem uma listinha de projetos nos últimos anos. Queria destacar, no ano passado, a gente pôde colaborar com a Flávia Jungermann, que está aqui, a equipe também lá do Instituto de Psiquiatria, e que vinha já desenvolvendo esse projeto, e a gente ficou um ano trabalhando com isso, que é um aplicativo gamificado, chamado BeOK, voltado para o tema da dependência química, e que procura responder a várias das questões técnicas, do ponto de vista clínico, né, que ele é baseado em evidência, ele é baseado nos melhores resultados científicos, e, no entanto, uma interface que joga com essa relação, que também simile similibus curantur, né, dizia a velha máxima da medicina, né? Quem sabe, alguém perguntou de manhã também, será que não tem outra coisa para colocar no lugar da maconha? Talvez, o game, a rede social, mas a gente quer substituir um vício pelo outro. Quer dizer, quais são os ganhos e as perdas ao operar a lógica desses mecanismos de socialização? A Flávia está aqui. A gente está com prazo curto, mas eu sei que a gente vai ter um tempo para debater. Eu vou depois pedir para ela também falar um pouco mais do projeto. E eu vou fechar com o que eu acho que nesse momento muito importante, que é na nossa agenda de pesquisa e de extensão na Cidade do Conhecimento, que é um prêmio da United Nations Office on Drugs and Crime, o UNODC, que lançou ano passado um concurso para jogos, justamente. Uma seleção de projetos de jogos para crianças e adolescentes que pudessem entrar naquela transversal da prevenção, que foi tão bem discutida aqui na parte da manhã, entrar nessa transversal com uma lógica não punitiva. Ou seja, o que muda quando a operação dessa dependência na rede ela deixa de ser um mecanismo simplesmente de surveillance, de vigilância ou até de punição, né? Sai da lógica do vigiar e punir e passa a ser algo que estimula justamente o lado imaginativo, criativo e lúdico. E o detalhe, o projeto que começa agora no segundo semestre, ele é um projeto para fazer um jogo de tabuleiro e não digital. Por quê? Porque o nosso foco são as crianças e jovens nas periferias, em situações de vulnerabilidade e baixa renda, onde o acesso à internet ainda é um problema. Não é todo garoto ou garota que vai ter o seu celular com uma conta pré-pago tal para ficar jogando um jogo. Então, ainda mais um jogo que vai lidar com as questões da UNODC, não apenas drogas, crime, Estado de Direito, rule of law. Né? Será que é divertido seguir a lei? Será que é divertido ser saudável?
também foi colocado isso aqui de manhã. Olha, preciso mudar o discurso. Não adianta chegar com a PM dentro da sala de aula. É óbvio que isso aí já compromete. Aliás, a própria UNODC prescreve isso. Olha, cuidado, né? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A repressão não é sinônimo necessariamente de eficácia. Pode ser até um fator, vou usar o termo aqui, que é iatrogênico. Então, esse jogo ele está começando agora. É, para mim, muito importante estar presente aqui hoje para divulgar isso. É a primeira oportunidade de divulgação pública dessa iniciativa. Nós vamos fazer o lançamento mundial dessa iniciativa no final de junho, no 15º Festival da Games for Change, que é uma rede internacional que está voltada a esse uso crítico, pedagógico e criativo dos jogos, sede em Nova York. Eu venho representando já há 8 anos essa rede aqui para Brasil e América Latina, e nós vamos retomar o trabalho da Games for Change esse ano, levando, junto com a UNODC, não só o nosso projeto, mas vários outros projetos de jogos da UNODC para o festival em Nova York, e aí iniciar realmente uma ação de produção colaborativa do jogo. Ele não está pronto ainda. Mais importante do que o jogo é a metodologia que seja não iatrogênica, que não seja de cima para baixo, que não seja invasiva, ofensiva ou repressiva. E esperamos, no final do ano, trazer esse resultado aqui para a USP, no Festival da Games for Change, aqui no Brasil. Então, eu encerro por aqui. Vamos ouvir depois um pouco mais também da Flávia, a experiência, inclusive, que não é fácil. Alguém que falou que levou várias vezes projeto para a FAPESP e outras agências, né, da cidade, e no final um prefeito, né, se sensibilizou. Não é fácil fazer esses projetos, a gente sabe. O problema da estigmatização bate de cara, são temas difíceis. Qual é o patrocinador que quer patrocinar um jogo sobre criminalidade e drogas? Ele quer sobre alguma coisa mais perfumada. Então, eu agradeço a oportunidade e a gente volta a conversar sobre o conteúdo depois.